acho que o Marx jovem, que foi uma invenção tardia da pesquisa sociológica, ela demorou para descobrir o Marx jovem. Basta dizer a você que ele aparece, se sou preciso naquilo que eu vou te dizer, ele aparece pelo trabalho do Instituto da União Soviética de Marxismo-Leninismo, com um intelectual muito interessante e que por isso mesmo não sobreviveu, claro. Os intelectuais interessantes por lá não tinham boa vida com Stalin, né? E que foi o Davi Riazanov. Ele foi incumbido pelo partido, pelo Instituto, ele foi diretor do Instituto, e de levantar toda a obra de Marx. Fez uma pesquisa descomunal nas principais cidades europeias, museus, centros de estudo, universidades, etc., principalmente focado em Londres, Paris, Berlim, que são lugares assim onde Marx mais circulou, e Bruxelas, e onde também imaginava-se que tinha muita coisa por ali, cartas, bilhetes, documentos. Ele foi reunindo anos, o Riazanov, um rapaz paciente, extraordinário, um grande pesquisador. E organizou um volume imenso de material que foi acumulado e que ele planejou ir publicando em volumes separados. Ele imaginava um total de para te dar uma ideia, um total de 42 volumes. Não chegou nem na metade, né? Aí ele conseguiu publicar 12. Mas nesses 12 estão todas as obras da juventude de Marx. E dissolve algumas dificuldades que nós tínhamos, ou que a pesquisa sobre Marx tinha até então. Claro que Stalin não gostou, porque entre as coisas que ele descobriu também um amor ilícito de Marx com a sua empregada doméstica, a Helene Demuth, né, que foi enviada pela família da mulher para atender, porque a pobre da Jenny, com aquela filharada toda, o marido que saía de manhã para o Museu de Londres, não voltava, e em Bruxelas saía para se encontrar com os amigos ativistas e deixava a mulher em casa. E não era possível, não dava para cuidar de tudo, cuidar daquela filharada toda. Então a mãe da Jenny, nós vamos falar disso depois um pouco mais calmo, mandou essa jovem camponesa, aquelas famílias aristocratas alemãs tinham sempre um bando de criados, né, na família, que já faziam até parte da família. E essa moça era uma, também de origem camponesa, que era filha de um empregado, e ela mandou para acompanhar a Jenny, chamava-se Helene Demuth. Era bonitinha, bem razoável, e Marx não perdoou, né? Levou uns tempos e tal, disfarçando, mas acabou tendo um caso com a moça, a quem ele nunca pagou um tostão, ela nunca recebeu um centavo, e foi incorporada, ficou como pessoa da família, mas trabalhava, ela que aguentava com a casa toda, né? Bom, e levaram essa informação ao Stalin, né? Que havia uns documentos lá que mostravam que, afinal de contas, Marx não era um deus, não. Era um ser humano, sujeito a escorregões, a pecados, a volúpias, a vaidades, a isso e aquilo. Quer dizer, o Riazanov, de certa forma, estava descobrindo o homem por trás do mito. E isso não caiu bem na cúpula do partido, principalmente nos ouvidos de Stalin. Ele, depois de algumas recriminações e tal, mandou o Riazanov arquivar essa coisa toda. Isso não tem nenhuma importância, isso não é relevante, blá. Mandou arquivar, e não contente com isso, acabou demitindo o Riazanov. E também não contente com isso, acabou prendendo o Riazanov. E acabou, não contente com isso, acabou fuzilando o Riazanov, que é o destino normal das pessoas que discordam dos regimes totalitários, né?
não tem outro destino a não ser o fuzilamento. Mas o que eu quero dizer a vocês é que, a partir daí, isto foi em 27, a partir daí começaram as publicações sobre as obras da juventude de Marx. E com elas também correspondência, cartas, artigos de jornal, uma série de coisas que não existiam. Não existiam. Então, aí foi levantado um novo Marx, que é o Marx da juventude, o Marx jovem, o Marx filosófico. E no caudal da coisa também o Marx homem, o Marx ser humano, né? E muitas das discussões que ele teve, as atas, aquilo que aparecia nas reuniões, as reuniões do Conselho do Grupo Operário que ele reuniu, começou a reunir em Paris, depois passou para Bruxelas, depois acabou em Londres. Os contatos dele com Bakunin, tudo isso foi, pouco a pouco, sendo reabilitado. Isso nos dá margem para entender muito do que Marx pensava e, mais do que isso, muito da época em que ele viveu. Porque a época, isso até é parte do conceito marxista, quer dizer, afinal de contas, não é a consciência que faz o ser, é o ser que faz a consciência. Né? Quer dizer, é onde você está com o produto da história que permite que você pense de uma maneira ou de outra. Né? Você nasce um índio navarro no século XV, você vai pensar de uma maneira. Nasce filho de um cientista alemão do século XXI, você vai pensar de outra. Né? Quer dizer, isso faz parte do conceito de materialismo dialético, de materialismo histórico de Marx. O dialético ele não gostava, ele nunca usou essa expressão é de Engels, materialismo dialético, não é de Marx. Marx nunca usou isso. Pode procurar na obra dele inteira que você não vê essa expressão, materialismo dialético. O máximo é materialismo histórico, isso mesmo, com reservas, que também ele não gostava. Porque o materialismo tinha uma conotação mecanicista, e ele não queria dar essa conotação mecanicista a um fenômeno humano que implica em criatividade. A criatividade rompe qualquer mecanismo, né? Você tem um mecanismo funcionando, um camarada inventa uma coisa completamente diferente, né? Bom, então vamos hoje fazer uma pincelada geral sobre Marx, o homem Marx, o caráter de Marx. E a partir desses movimentos da juventude. Marx, como nós sabemos, nasceu em 1818. Quer dizer, logo depois da derrota de Napoleão, 1815, pegou de chofre a era de Metternich. Foi uma ebulição na Europa muito grande. E naquele momento você há de convir que para a Europa de então, que era uma Europa ainda comparada com hoje bastante rude e ainda tinha traços bastante firmes, né? Por exemplo, você pega uma reprodução de Goethe, que morreu em 30, e de Hegel, que morreu em 31, e você ainda vê peruca, você ainda vê aquelas calças de cetim, você ainda vê, ainda é uma transição da época antiga aristocrata, do ancien regime, para a época industrial moderna, onde você bota terno e gravata e sai para trabalhar. Enfim, era uma época de transição evidente, mas transição radical, transição profunda. Marx nasce numa pequena cidade alemã. A cidade chamava-se Trier, ou Trier, porque tem uma conotação francesa, porque ela era parte da Renânia, fronteira, vizinhança com a França, e foi a primeira invadida por Napoleão. A primeira das a leva para o leste de Napoleão, dos exércitos de Napoleão, que chegaram até a Rússia, e começaram por ali, a região chamada da Westfália e da Renânia, na Alemanha. E foram, portanto, as regiões que mais se beneficiaram do Código de Napoleão, das aberturas do direito civil, da nova maneira de pensar,
Tanto assim que Hegel, por exemplo, em 1806, ainda com os ecos da Batalha de Iena por ali, ele não se cansava de elogiar Napoleão, né? Beethoven, outro alemão, faz a Quinta Sinfonia em homenagem a Napoleão, a Sinfonia Heróica em homenagem a Napoleão. Quer dizer, a figura de Napoleão, a figura do iluminismo francês, a figura da racionalidade, a figura da modernização, a figura dos novos tempos, era uma figura dominante na inteligência dos homens daquela época. Havia, evidentemente, os Debonal, os Demétrio, etc., que eram reacionários, mas a juventude e o embalo da inteligência era no sentido da abertura, do liberalismo, da Revolução Liberal, das ideias de Locke, da admiração pela Constituição Americana. Nos manuscritos filosóficos de Marx, existe muitas páginas de comentários sobre a Constituição dos Estados Unidos, a Constituição Democrática Americana. Ele faz uma série de comentários ali. Mas que aquilo tudo era parte do imaginário da época, né? E Trier era uma cidade antiga, medieval, fundada, aliás, pelos romanos, tinha uma história larga, e era uma cidade pequenininha. Ela tinha o quê? 12, 15 mil habitantes, se é possível confiar nas estatísticas da época, né? Mas, se é possível confiar, não tinha mais do que isso. Enfim, uma vida comunitária, todo mundo se conhecia, etc., né? E naquela cidade, uma das figuras mais eminentes era a figura do que veio a ser o sogro de Marx, né? Que era o Barão von Westphalen, que era, não adianta dizer o nome porque não se vai gravar um nome tão complicado como esse, mas era um barão de família nobre e um homem que, na verdade, a despeito de aristocrata, era um iluminista. Ele era um admirador de Rousseau, admirador de Voltaire, admirador dos gregos, etc. E vale a pena mencionar porque ele foi, de certa forma, o guia espiritual do menino Marx. Marx, naquela época, tinha o quê? 14 anos, 15 anos. Andava apaixonado fascinado pelo aquele que veio a ser mais tarde o sogro dele, mas que ele não imaginava que pudesse ser o sogro, era apenas um vizinho de cidade, não um vizinho próximo. Essa é outra bobagem. As casas não eram próximas. A casa de um aristocrata era uma mansão que ficava numa zona nobre, na cidadezinha, e a casa do pai de Marx, o Heinrich Marx, que, aliás, era um nome que não era o nome da família. O nome da família é Loft, era um nome judeu. Marx foi o nome que o avô dele adotou. Não se sabe bem por quê. Passou para o pai. O pai adotou Marx e passou para o filho, que ficou Marx. Virou família Marx. Era família de rabinos, família de judeu tradicional, né? Então, em parte porque era judeu, em parte porque não era nobre, eles ficavam, não digo segregados, mas numa região da cidade que não era a região da nobreza. Então, isso de dizer que eram vizinhos é conversa de apressado, não é nada disso. Mas os dois pais, o pai de Marx e o pai da Jenny, a mulher dele, que era o barão o nome complicado, é Westphalen, né? Eles conviviam, eles eram, o pai do Marx era um advogado famoso, né? E justamente foi obrigado, por conveniência, aproveitou aquela abertura do período francês para se converter do judaísmo ao protestantismo, era um protestante luterano, como também era o barão, também era luterano. Isso era raro numa cidade que era católica. Trier era uma cidade católica, mas eles eram luteranos. Isso também foi motivo de aproximação entre os dois mais velhos, entre os dois chefes de família. Daí as famílias se deram, o filho
Karl Marx, menino, no colégio, era colega do Edgar Westphalen, que que veio a ser amigo dele de toda a vida, até morrer. O Edgar era irmão da Jenny e cunhado dele, mas amigo, admirador do Marx. E desde os tempos de garoto fizeram amizade. E ali entraram. No colégio, Marx teve a influência de dois professores que levaram a Marx a ideia do iluminismo francês. As teses iluministas, a razão, etc., e um ligeiro mal-estar com a religião, que veio daí. Vem desde essa época que Marx começa a seguir por essa trilha, por esse caminho. Mas estava ainda muito longe de qualquer ideia socialista ou isso ou aquilo. Terminado o colégio, Marx se matricula na universidade. O pai tinha o interesse de que ele fosse um advogado ou um alto funcionário público, etc. Era um aluno brilhante, um aluno sagaz, de uma inteligência muito lúcida, muito clara, e que os professores ficavam encantados, né? Com aquele garoto tão astuto, tão interessado, tão esperto. Não foi um bom aluno, não, porque ele não era... As outras disciplinas que não eram sociais, ele não se interessava muito. Na Universidade de Bonn, começa a se revelar, o menino começa a se revelar. Ele, de um garoto disciplinado, tranquilo, etc., estudioso, ele, ao entrar na universidade, talvez levado pelo ambiente, pelos colegas, pelos amigos, pelo novo ar da universidade, né? E a cidade também, que era diferente, era Bonn, não era mais Trier, era uma cidade vizinha, uma cidade maior, né? Ele se matriculou, porque a Trier não tinha universidade, ele foi para a Universidade de Bonn, e lá se matriculou. Então, a vida lá de Marx já mostra um caminho que não é conhecido pelos estudiosos de Marx. É o caminho do boêmio, o caminho do beberrão. Gostava da sua cachaça, da sua bebida. Não havia cachaça na Alemanha, evidentemente, mas havia drinks fortes também, né, que ele tomava com os amigos. Era muito frequente a sua bebedeira. Amigos de brigas, era brigão, inclusive participou de vários duelos e até trouxe uma marca, tem uma marca que ele tinha no rosto, pouco acima do olho, era a marca de um duelo. Porque antigamente na Alemanha tinha aquelas fraternidades de duelo, né? E elas, por qualquer razão, se desavisavam. Uma se desencontrava com a outra e se desafiavam e tal, e marcavam duelos, era como uma coisa até perigoso, né? Uma das razões pelas quais o pai de Marx decidiu tirá-lo da universidade de Bonn. Disse, não, esse negócio aqui não está bom, não. E mandou o filho, com sacrifício, não financeiro, porque ele era um homem bem dotado de renda, tinha uma boa renda, era um advogado de bom nome, mas foi por essa razão, por um duelo que o Marx teve, que feriu logo em cima do olho. Ele quase perdeu o olho, logo em cima do olho. O pai disse, não, isso aqui não está bom não, esse pessoal aqui é meio esquisito, e mandou o filho para Berlim, para a Universidade de Berlim. Marx completou todo o seu período formativo, ele só cursou um ano em Bonn. Daí para frente foi na Universidade de Berlim. Berlim era outra coisa, uma cidade imensa para a época. Hoje em dia seria um tamanho ridículo, cerca de 300, 400 mil habitantes, zona sul do Rio de Janeiro. Mas naquela época era uma cidade gigantesca, né? Muito grande, com parques, avenidas e tal. E a universidade era, como ainda é, uma das melhores universidades do mundo, a Universidade de Berlim. Então lá Marx teve um outro ambiente, de muito maior seriedade, aquelas farras e duelos, etc. Aquilo terminou e ele levou o primeiro ano, inclusive, bem ensimesmado. O primeiro ano dele na universidade foi um ano
contatos assim, iniciais, era tudo estranho. Ele nunca tinha estado numa cidade daquele tamanho, nunca tinha estado naquele tipo de ambiente. Aquilo tudo cria uma sensação de desconforto num jovem de 18, 19 anos. Né? Mas, de qualquer maneira, ele foi e lá passou um primeiro ano inteiramente dedicado a estudo, só. Não saía, não era só estudar. Nesse primeiro ano, inclusive, ele, creio que de tanto estudo, ele teve um problema de saúde. E o médico receitou até umas fériasinhas. Ele foi para um vilarejo, passou um mês lá, um vilarejo próximo, um vilarejo de pesca, de agreste, novos ares, muita calma. Ele ficou lá. E aí ele aproveitou, ele escreveu uma carta ao pai, uma das poucas cartas de Marx ao pai. As cartas do pai a Marx são quase todas elas preservadas. Mas do Marx ao pai, não sei por que razão, sumiram quase todas. Nem o Riazanov conseguiu descobrir. Mas, numa das cartas preservadas, ele diz isso ao pai. Ele diz que estava se recuperando e que tinha mergulhado em Hegel. Foi o período em que ele estudou Hegel dia e noite sem parar. Leu a obra inteira, anotou, escreveu várias coisas de margem. As notas que mais tarde foram compor o estudo que aparece nos manuscritos econômicos e filosóficos, ele já começou nessa época a tomar nos seus cadernos, etc. E voltou realmente um personagem um pouco diferente. E houve uma pequena virada na personalidade de Marx nessa época, em que ele começa a prestar um pouco mais atenção nos problemas sociais. Ele que já gostava dos problemas sociais, tanto que no período do colégio sempre detestou as geometrias e as matemáticas da vida, não gostava muito, e dando preferência sempre aos temas históricos, filosóficos, políticos, etc. Ali na Universidade de Berlim firmou isso definitivamente. E ele, que era aluno de Direito, teve a sorte de encontrar um excelente professor, que foi Gans, G-A-N-S, Gans. Esse Gans era um erudito, colega de Savigny, o mestre do direito histórico, mas discordava dele, e criou uma forma de perceber a história que modificou a maneira como Marx via a história. E passou, de certa forma, a plantar o germe que depois frutificou, que era já uma coisa que, de certa forma, não é novidade, porque já desde o pensamento grego, basta você ver, você que é um perito em pensamento grego, o conceito de homem político de Aristóteles é isso. O homem é um produto do meio, um produto da sociedade. Não existe aquilo que Marx depois veio a ridicularizar, as Robinsonadas, os Robinson Crusoés, os homens isolados. Isso não existe, não há homem isolado. Ele é filho de uma família, nasceu no meio, aprendeu um idioma, é formado dentro de certos valores, e ali ele se faz homem. Né? Por isso é que uma das minhas implicâncias, se é possível ter essa ousadia, uma das minhas implicâncias com Descartes é inverter a proposta de Descartes. Não é penso, logo existo. É existo, o conceito de existir. Quando você tem esse conceito, você está pensando. Existo, logo penso. Então você é um filho da sociedade, é um filho do processo de maturação que vem com todo o seu elenco formativo. Né? E foi Gans quem plantou essa semente,
que depois deu na grande árvore do materialismo histórico de Marx, né? Ali ele... E nessa parte da vida universitária, Marx se reúne com jovens que, como ele pensava, fazem amigos que duraram praticamente a vida inteira, alguns amigos dele da juventude, inclusive um que ajudou depois na financiamento de um jornal que ele produziu, o jornal franco-alemão. E ali eram grupos de pessoas que pensavam igual. E havia uns clubes, que as universidades alemãs têm um clube. Um deles chamava-se Doctors Club. Era pretensioso, o nome era pretensioso. Clube dos doutores, imagina. Garotada. Doctors Club. Mas eram já jovens que tinham ideias avançadas de reforma social na linha liberal, não na linha socialista e comunista, mas na linha liberal. E Marx se forma nesse bojo, nesse conjunto. E é desse conjunto que ele vai criando as suas articulações. De forma que quando a obra dele começa a surgir, hoje em dia, por exemplo, é comum você encontrar pessoas, eu já encontrei várias, e não é só em conversa, em livros também, que tem um certo mal-estar ou um certo desconforto com Marx. Eu tenho por outras razões, porque eu não concordo com muita coisa que ele diz sob o ponto de vista sociológico, é outra coisa. Mas tem pessoas que negam a importância da obra dele. Isso eu nunca neguei. Eu discordo, mas não nego a importância. Você há de convir que um homem que marcou todo um século, que foi o século XX, não pode ter obra desimportante. Lichtenheim, por exemplo, que inclusive é um artista, é um homem que admira Marx. Mas começa o livro dele sobre Marx dizendo que a teoria de Marx é uma teoria social como outra qualquer. Como outra qualquer? Meu caro, me diga qual foi a teoria social que dominou todo um século, que causou o rebuliço que Marx causou no século XX. Se você me apontar uma, eu fico satisfeito. Não houve. Compreende? Então dizer que essa é uma teoria igual a outra qualquer, o outro que é um grande intelectual, Isaiah Berlin, fascinado por esse negócio de socialismo científico, negócio de ciência. Ciência não. Poesia não existe, arte não existe, ciência. Então, na página, até posso indicar, na edição, essa edição que está sendo vendida, na página, eu me lembro que, eu não tenho boa memória não, mas eu me lembro que ele marcou. Na página 7 ele diz que Marx era um poeta na juventude, escrevia versos, era um romântico, o que é verdade. O que é verdade. Ele, na Universidade de Berlim, com a noiva dele, com a Jenny, ele se comunicava através de versos, de poesias, etc. Né? Ele era um homem de cultura clássica muito generosa, muito farta. Isso na página 7. Na página 24, e o mesmo Isaiah Berlin diz: Marx abominava romantismos e poesias, não queria saber de nada disso. Ele só queria saber dos problemas da reforma social e da revolução social. Quer dizer, o mesmo autor, 20 páginas depois, vai dizer... Quer dizer, eu acho que a pessoa não revê o que escreve positivamente, que não é possível. Ele é um autor de nome. Isaiah Berlin nem é um autor de nome, um autor consagrado e um autor respeitável. Não é para dizer uma barbaridade dessa. Uma contradição que a gente pega logo, né? Imediatamente. Então, o que se pode dizer é o seguinte: Marx, na sua época, isso sim, isso é outra coisa, na sua época a obra de Marx não foi esse estardalhaço que houve no século XX. A obra era fragmentária, a maior parte não tinha sido publicada, como nós vimos no início da nossa fala, só foi publicada em 1932 por iniciativa do Riazanov.
né? Que aí traduziram em vários idiomas. Então não era conhecido. O que o Marx tinha publicado realmente de conhecimento público, alguns textos, algumas conferências, como acho que eles faziam nos grupos operários alemães em Bruxelas e em Londres. E tinha um manifesto comunista que ele escreveu a quatro mãos com Engels, né? Os outros, uma observação que ele faz na contribuição à crítica da economia política, ele diz que ele deixou esses manuscritos a crítica roedora dos camundongos. Quer dizer, abandonou lá no fundo de gaveta e os ratos que se divertissem com ela. Felizmente não foram os ratos que se divertiram. Ele ficou ali e Riazano recuperou tudo aquilo para nós, né? Mas, enfim, não era conhecido. Marx não era um autor conhecido. Ele era um dos muitos ativistas de esquerda que existiam no mundo, contra aquela ordem, contra aquela aristocracia, procurando uma nova forma de governo. Ele com tendência socialista, ele era menos conhecido que La Salle, era menos conhecido que Louis Blanc, era muito menos conhecido do que Proudhon. Isso é tudo fantasia do pessoal dos ideólogos marxistas aí. É uma gente religiosa. Aí você não pode, em matéria de religião, você é melhor ficar de fora, porque senão você vai se machucar. E eu nunca quis discutir com ele, mas é verdade, ele não era conhecido no século XIX. Marx começou a ser conhecido praticamente depois da morte. E lá no finalzinho do século, que muito por obra e graça de Engels e de alguns amigos, que ele começou a ser mais, digamos assim, lido. Mas era uma elite pequena. Dessa elite fazia parte o Bernstein, que era um intelectual bom professor da época, que depois foi acusado de revisionista, e só não teve a sorte do Riazanov, porque o Stalin não existia naquela época, senão ele também seria fuzilado, o Eduard Bernstein. Tinha o Kautsky, que era jovem naquela época, mas que era um marxista ortodoxo, e ele interessou também a que você vai depois mostrar em fotografia para os ouvintes, que me derem a honra de ouvir, um economista austríaco de certa ressonância naquela época, von Bawerk, que escreveu um livro sobre a economia marxista na década de 90. Foi talvez o primeiro trabalho sério sobre Marx que houve, foi de um economista austríaco. Fora isso, o resto é silêncio, como diz o nosso Érico Veríssimo. Não tinha nada de convulsão. A grande convulsão de Marx foi com Lenin. Foi com os movimentos da década dos 10. Foi com a Revolução Soviética. Aí arrebentou a boca do balão, né? O nome de Marx passou a ser ultra conhecido, ultra badalado, uma série de... basta dizer a você que a primeira biografia do Marx surge nessa época. É a de Mehring. Surge ali por volta de 1914, 1916. Surge a primeira biografia de Marx. E logo depois surge a de Tönnies, a de Cornu e várias outras. Aí começa a vir. Depois, então, da Revolução Soviética, a coisa ganhou uma verdadeira voragem quase epidêmica, né? E depois da vitória russa sobre os alemães, na guerra de 39-45, firmada a União Soviética com uma das 3 maiores potências do mundo, Inglaterra, Rússia e Estados Unidos, aí então foi avalanche, né? Aí avalanche. É essa que é a hora que eu digo, Marx dominou o século XX. Aí era o divisor de águas. Você é marxista ou você é antimarxista?